Bom, bem-vindos ao Nero Rally Show. Tô aqui num formato um pouquinho diferente, um pouquinho mais prático, porque eu vou viajar, então eu tenho que fazer um episódio um pouco adiantado. E esse episódio vai ser especial de navegação, que eu tinha prometido. Então eu acabei conseguindo muito, mas muito mais material do que eu imaginei que eu ia conseguir. Então eu consegui quase 2 horas de gravação, o que não tem condições, né? Então o que eu vou fazer? Para esse episódio de agora, eu vou só colocar alguns cortes, porque eu resolvi transformar em podcast. Então eu tenho o equivalente a uns 3 episódios de podcast para postar. Então o que eu vou fazer? Esse episódio de agora, que vocês estão vendo, eu vou colocar alguns cortezinhos do tudo que eu gravei. E na semana seguinte, eu vou, como eu tenho muito material, eu não vou jogar fora. Eu vou começar a postar como se fossem 3 episódios de podcast, um por semana. Aí vai ficar mais ou menos uns 50 minutos cada episódio. Então vai até o comecinho do ano que vem. Aí, pô, ficou muito legal. A quantidade de coisas que a gente falou. Pô, pra você que quer saber, assim, tá perdido, queria começar no rally, não tem ideia, tipo, você tem como. Você vai ver aqui e é um preparo para você até se animar de procurar alguma coisa, sabe? Eu falo isso nos vídeos, mas só para já dar um gostinho. Eu fiz entrevista com nada mais nada menos que o Paulo Lemos, que é a lenda do rally brasileiro. Ele tem muita coisa para contar, ele não contou nem 1% de tudo que ele tinha para contar. E o William, que é quem eu fui na Meet Cup, que me convidou para ir lá. E eles têm muita coisa para contar, muita coisa para passar para frente. E a segunda entrevista que eu fiz no dia seguinte foi com o Eduardo Costa, que ele já participou de vários sertões, inclusive participou do Meet Cup, e então ele também tem muita coisa para passar para frente, e todos esses estão muito animados de passar informação. Então sempre que vocês tiverem dúvida sobre navegação, vocês podem mandar nos comentários, que com certeza vai ter como responder. Então curtam aí o vídeo, depois da vinheta. No Nero Rally Show com 2 pessoas que fazem parte do rally, que são mais entendidas de navegação do que eu, né? Com certeza. Alguém que tem só um pouquinho mais que eu, que é o Paulo Lemos, uma lenda, uma lenda viva, e o William, que já tem também uma carteirada para dar aqui, né? Então, vamos começar pelo Paulo. Então, se apresentar, falar, dar uma carteirada boa aqui. Bom, em primeiro lugar, dizer que é prazer, sempre que eu possa estar colaborando com alguma expressão do rally como esporte, isso me dá prazer pessoal e com certeza... tá vendo como me dá prazer? Eu já estou recebendo uma camiseta no rally... Ao vivo, Rally Altos da Serra. Para dar uma ideia, assim, né, para quem está vendo e não conhece, né? Fala só alguns rallies, assim, que você já participou. Falar de rallies que já... Bom, navegador também, né? Eu não gosto muito de falar disso, mas enfim, como navegador... Também. Eu não sabia que você sabia que eu já fui navegador. Sabia. Muito bem. Então, como navegador... Mas também como piloto, né? Vou dizer assim, eu tive o prazer de ser copiloto ou navegador de um piloto paranaense chamado Pedro Meder Ribas, da equipe Corujão de Rally. Isso na época que só os rallies de regularidade se disputavam aqui no Paraná e no Brasil. E eu tive o privilégio de ganhar a primeira prova, fui o primeiro copiloto paranaense a ganhar uma prova de regularidade do Campeonato Brasileiro de Rallys. Foi muito legal. Que legal. Com as famosas Brasílias da equipe Corujão de Rally. Isso só como navegador, né? Fora as histórias de piloto, que pode ser um outro episódio, inclusive, né? Bom, aí já teria que ter um espaço maior, um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Mas foi muito legal. A experiência de copiloto realmente foi muito bacana. Agora, apresentar o William. Primeiro, carteirada, né, também. Um prazer estar aqui ao lado do Paulo. Puxa, você é uma lenda do rally, a gente vê essas histórias, tudo que você já conquistou é muito bonito mesmo. E eu ainda sou um novato, vamos dizer assim, né? Aqui todo mundo né? Comecei em 2007, me especializei principalmente no rally de regularidade, que para mim é uma escola.
É a porta de entrada de muita gente. Ali você aprende a questão de roteiro, aprender a roteirar muito bem. E há 3 temporadas eu comecei no Rally de Velocidade. A minha porta de entrada foi na Mitsubishi Cup. Consegui uma oportunidade de também correr no Rally dos Sertões. Esse ano eu fui vice-campeão lá na Mitsubishi Cup. Ano, né? Do ano, né, da temporada. Obrigado. E a minha experiência no Rally dos Sertões me credenciou para o meu piloto me fazer um convite agora para o ano que vem para correr o brasileiro de cross country completo, né? Ah, que legal. Pô, então, cara, acho que primeiro apresentar, né? Quem é você, o Eduardo, que esteve na Mid Cup, já esteve nos Sertões, tem alguma carteirada para dar já? Eu tô no cross country, no velocidade, desde 2009. Né? Eu comecei fazendo regularidade, na verdade eu comecei fazendo rally universitário, mas assim, no século passado, assim, aí mudou o século, eu fiz regularidade, aí em 2009 eu comecei no velocidade, cross country principalmente, o velocidade mesmo, eu comecei, acho que foi 2011, 2012, alguma coisa assim. Então já, desde lá eu já participei de campeonato do cross country, foram 9 sertões correndo e 2 como CRO, né, Customer Relationship Officer, trabalhando ali junto da direção. Eu fui como convidado, que eu ganhei o primeiro Sertões que eu fui, porque eu ganhei um concurso e o prêmio era ir para os Sertões. Essa é uma história legal. Nossa. Também. E, não, mas e como? Correr ou assistir? Assistir. Você ia como membro da equipe. Era um concurso na época da BF entendi. E isso foi em 2007. Eles fizeram um concurso, eu escrevi uma frase, mandava para lá e a melhor frase ganhava o prêmio. De acordo com meus amigos, eu fui o único que usei um corretor de texto e o resto ninguém usou. E das 3 frases que mandaram, eu ganhei. É um diferencial, né? É um diferencial, é. E aí eu fui na equipe deles e era legal, porque como eu já era navegador do regularidade, é tipo assim, você sair do kart e ir pra Fórmula 1, né? Eu saí do regularidade e fui pros Sertões e tava lá e, foi legal pra caramba, conheci muita gente. É um ritmo um pouquinho maior, né? O ritmo um pouquinho maior, exatamente. Aí conheci um monte de gente e foi legal e foi o que praticamente abriu pra mim a porta pra depois eu começar a correr, né? Eu conheci bastante gente lá e depois apareceram algumas oportunidades. Mas foi legal isso daí. Então, primeiro em 2007 eu só fui pra tirar fotografia. Imagino, e chegar no pódio, né? Ir pro pódio. Pô, melhor forma de começar, né? Com interesse. Melhor forma de começar. Ainda o Maurício ganhou o Rally em 2007. Na época ele corria com o Clécio, era o Maurício Neves e o Clécio Maestrelli. Aí eles ganharam. Bom, foi legal pra caramba. Porra, legal. Aí depois, isso foi em 2007. Aí o meu primeiro correndo mesmo foi em 2010. Em 2010 eu comecei a correr. Levou uns 3 anos pra se ajeitar ali. Pra ajeitar, descolar uma oportunidade e tal. E aí o primeiro foi em 2010. Eu corri 2010, 2011, aí 2012 não, 2010, 2011, 2013. Em 2014 eu corri de UTV. Se não me engano foi o primeiro ou o segundo ano. Porque é relativamente recente, né? Era recente, o UTV era completamente diferente do que é hoje. Não, mas se você pensar, cara, 10 anos pra uma modalidade completamente diferente, é recente. Exato. Tanto que todo mundo torcia o nariz, assim. Eu torci o nariz, né? Pois do TV, Cacilda. Isso não é carro, seguro, não é moto. Não é carro, isso é perigoso. Né? O Rally tinha, acho que 32 minutos em cima do segundo colocado. Nossa Faltava senhora. 48 quilômetros pra terminar. Último dia, última especial. Quebrou, caiu a roda, caiu com tudo. A gente não conseguiu, saiu lá no meio de uma serra. Conclusão, perdemos ali no último dia, faltando 48 quilômetros para acabar. Nossa! Eu corri 2017, 18, 19, 20 foi o da pandemia, eu não fui. Na semana do Rally eu estava com Covid. Aí depois corri 21, 22 eu fui como CRO a primeira vez, 23 eu corri, esse ano eu fui como CRO de novo. Eu não sei quantos rallies eu fiz na minha vida, mas são muitos. Muita quilometragem, né? Eu ganhei 291 rallies. Nossa senhora. Então, é mais do que eu já ouvi falar. Eu não sei, dentro das categorias... Mas se eu chegar na metade disso, eu tô feliz, Paulo. Eu vejo que tem 4 tipos básicos, vamos dizer, de navegação.
a regularidade, Certo. que é com o tempo também, né? O tempo exato. Tem a velocidade, que você faz o levantamento Melhor específico tempo. para ser mais veloz. Tem o cross country, que é hoje em dia chamado de ride. E tem o ride com o cap, que é a bússola, né? Sim. Que é o mesmo tipo, mas você tem que se preocupar também com a direção para ir, né? É um pouquinho diferente a planilha, né? Bom, aí eu acho que você é o professor para falar disso, porque você quem está nos 3 tipos, né? Eu encaixaria mais um modelo ainda, que é o híbrido, que é a Meet Cup, que é uma particularidade porque são 3 voltas iguais. A primeira é um cross country, porque você pega ali nas cegas, Não né? conhece, Não né? conhece. Você só tem o roteiro. E só tem o roteiro. E na segunda e na terceira você já vira quase um rally de velocidade, porque como você fez a filmagem on-board, você consegue dar aquele toque que um levantamento daria. Então por isso que tem muita gente que diz que a Meet Cup é um rally cross-country de velocidade, né? Entendi. E no começo do rally, ó, você tá vendo? Ele tem Nossa, eu li tudo isso aí. a lista de símbolos aqui, né? É legal, isso é bacana. Esse daqui é um negócio que, como navegador, quando você está começando, é o primeiro lugar que você vai. Né? Você pode pegar, você tem lá baixar os regulamentos, lógico. Uma outra ponto que o navegador tem que ficar de olho é no regulamento, né? Ele tem que conhecer as regras. Eu acho que isso é a parte que mais deve demorar um pouquinho para pegar, né? Para pegar, Os exatamente. símbolos você acha que pega rápido, né? A símbolo pega rápido, é mais a regra, e às vezes você tem uma mudança, então você tem... E todo rally, você tem o regulamento, digamos assim, o regulamento da federação. Então, por exemplo, o Rally de Sertões, ele tem lá o primeiro nível é o da FIA, aí tem o da CBA, e depois da CBA tem o regulamento particular da prova. O FIA é o internacional, né? O internacional, o FIA internacional, aí depois você tem o da CBA, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, que ele dita o regulamento desportivo. Ali fala indumentária, que você tem que usar o macacão anti-chama, que você tem que usar o capacete, que você tem que ter a balaclava anti-chama. Tá. Por exemplo, isso daqui é um exemplo da planilha da primeira etapa do Sertões, né? Tô vendo bem aqui. Desse ano, né? Então, é isso daqui que você vem cantando pro cara. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 122,59, vai ter uma bifurcação e eu venho, é um sinuoso e pela esquerda, né? E você pode ver que o Sertões, ele tem uma coisa bacana, que é esse pontinho aqui, ó, esse alfinete. O alfinete é onde é a medição. Então, o 122,59 é exatamente aqui. Entendeu? Então, para o navegador, isso dá uma base boa. Porque ele vem... Tá vendo? Não sei se você está vendo o meu mouse aí. Ele tá aparecendo? Não, mas eu tô indicando para aparecer no vídeo. Ah, você não aparece no meu mouse. Eu sei de onde que você tá falando, daí eu tô pondo o mouse no lugar. Ah, tá bom. Então, nesses alfinetinhos é onde é a medida exata, né? Então, todos esses códigos aqui, você no começo da planilha, você tem. Então, por exemplo, esse daqui é um alto. Sabe quando você está andando na estrada de terra, que tem aquele alto sem visão, que ela faz assim? Daqui é um alto seguido de praticamente um gancho direito e um gancho esquerda. E é um de 2 perigos, né? 2 atenções. Tá vendo? O pessoal mais da antiga fala que são 2 curecas. Porque isso daqui a gente chama aqui. Antigamente, em vez de ponto de exclamação, tinha o desenho de uma caveirinha. Ainda é usado alguns. Em alguns ainda é usado. A maioria dos pilotos mais da antiga chama de cureca. Porque eu acho que cureca é uma palavra muito mais fácil de falar rápido do que atenção, que começa com vogal. Então eu chego aqui, ó, em 300... E são sons bem secos, né? São secos, e como começa com uma consoante, são 2 curecas, né? 2 atenções, é um negócio esquisito. Esses dias, algum tempo atrás, eu fui me inteirar de como era o rally de regularidade hoje em dia. O 0 que a gente passava perto, olhava para ele como o ideal, o paraíso, hoje é dividido em 10. É do 0 a menos 0,9, do 0 a mais 0,9. Ou seja, a precisão de hoje em dia é muito grande, entendeu? Por quê? Porque são as cronometragens satelitais, ou seja, você pode fazer em vez de 10 ou 20 postos de cronometragem que a gente tinha, hoje você pode botar 100, 200 postos, porque você determina o GPS que
vai determinar aonde está o seu ponto de passagem absolutamente preciso. Então, talvez hoje ele seja muito mais preciso também do ponto de vista organizacional. Sim. E só um ponto, para quem às vezes está assistindo, a gente está falando termos aqui que às vezes as pessoas não conhecem, né? O que é zerar um PC, né? Um ponto de... Você quer dizer? Você quer falar? Não, pode ser. Que isso é assim, quando você chega num ponto que pode ou não ser estabelecido para todo mundo saber, zerar é você chegar no tempo ideal. Você não foi nem um segundo para cima nem para baixo. Esse é o ideal. Nem décimos de segundo. Né? Mas o ponto anterior a isso é explicar qual é o conceito da coisa. O rally de regularidade, ele é feito com médias impostas pela organização dentro da velocidade oficial de trânsito das estradas brasileiras. Então, até 80 km por hora, que é a velocidade diretriz da estrada, o organizador, ele imputa uma velocidade. Digamos que ele coloque 65 km por hora. Você vai ter que andar exatamente a 65 km por hora para cumprir e zerar os seus postos de cronometragem. Daí existe uma fórmula matemática, né, que todo mundo sabe, velocidade igual espaço sobre tempo. Enfim, você cria um fator e esse fator você faz uma multiplicação por cada ponto que você passar. Daí é o desenvolvimento do raciocínio. Mas basicamente é isso. A velocidade é imposta. E na velocidade ao contrário, é a maior velocidade que imputa o ganhador, como todas as provas de velocidade que existem. Por isso que daí é pista fechada, carro preparado e tal, né? Isso. Exatamente. Como é o conceito de velocidade? Você recebe um livro de bordo da organização que te diz, aqui é o teu ponto zero de largada nessa estrada, e você passa por um trecho de 10, 15, 20, 30 quilômetros, transformando o que você enxerga num sistema de navegação próprio. Eu fui o primeiro piloto do Brasil a estudar sistemas de navegação. Quando eu fui convidado pela equipe Volkswagen de Rally para fazer parte da equipe Volkswagen, eu ia ser um piloto oficial. Como é que eu ia ser um piloto oficial? Eu tinha que estudar, né, aquilo que eu descobri que sabia fazer bem feito, que eu gostava de fazer, que é um lance diferencial. Quando você descobre que você faz bem feito aquilo que você gosta de fazer, e você vai buscar tecnologia para implantar, que foi o que eu fiz, eu estudei e haviam 4 tipos de sistemas de navegação mundial. E eu comprei um livro na Alemanha, chamava-se Der Copilot. O copiloto, né? O copiloto. Tinha 100 páginas, eu não entendia Chongas, ich nicht verstehe. E daí, então, contratei um tradutor juramentado que me traduziu tudo aquilo. Estudei todos os tipos de navegação e optei por um. Que é o que todo mundo usa no Brasil hoje. 100% desse sistema de navegação começou por aqui. Interessante. E foi muito legal, porque daí eu fiz o aprimoramento desse sistema para a sua forma de... A minha forma de pilotar. Tá vendo? Isso daqui é um exemplo de cartela de controle dos sertões. Isso daqui, o navegador, ele tem que tomar conta disso daqui, que nem a vida dele. Se ele perder, ele leva aí, dependendo do regulamento, 5 minutos, 10 minutos, ele leva um penalzão. Nos sertões, cara, não sei se você viu isso, mas teve um cara que ele perdeu a porta de um UTV, acho que era. Ou de um foi carro, a cartela junto. Carro. E a cartela tava na porta. Aí o cara voltou pra caçar a porta. Pra caçar a porta, pra caçar a cartela, exatamente. Era mais importante a cartela do que a porta. Do que a porta, exatamente. A porta que se dane, o importante é a cartela. Ó, tá vendo aquilo que eu falei? Você tem um horário aqui, ó, por exemplo, nesse dia. Ele saía do parque às 7h12, né? Ia controlar lá no controle de largada às 8h22. Então, eles tinham aqui um deslocamento de 18 quilômetros com um tempo de 1h10 para fazer. Então, ele ia tranquilo, dava para ir de boa, ou então era um trecho muito ruim. Né? Então, ele tinha 1h10 para andar 18 quilômetros, ou o trecho era muito ruim, ou era muita cidade, que às vezes você tá dentro... aqui era Petrolina. Cara, Petrolina você tinha que atravessar a cidade, tinha farol, tinha um trânsito lascado. Então, eles davam 1 hora, que era um tempo com muita segurança. Então, esse cara, ele saía do parque às 7h12, controlava na largada às 8h22. Então, quando ele chegava para entregar o controle, ele tinha que entregar entre 8h22,01 segundos e 8h22,59 segundos. É no minuto 22, né? É no minuto 22.
Não pode ser no 21 nem no 23. Então ele entrega a cartela nessa hora, o controlador escreve ali o horário que ele vai largar, então a largada prevista normalmente é 5 minutos depois, né? Você anda ali 100 metros, você larga, então esse cara vai largar às 8h27. Então, a hora que der 8h27:00, ele larga, e aí ele começa a prova. Uhum. Então tem alguns dias que você tem control points, né? Tipo, etapas muito longas, nos sertões de vídeo, ó. Se o cara chegar nesse trecho aqui, acima de 5 horas, por exemplo, nesse caso aqui, era 5 horas e 5 segundos. Então, se esse competidor, vamos pegar o número 30, 5 horas e 5 segundos, ele largou às 8h27. Daria 32. Então, 5 horas e 5 não é do relógio. É 5 de É de prova. cronômetro. De cronômetro. Então, por exemplo, ele largou às 8h27. Então, quando ele chegar nesse ponto aqui, 8h27, mais 5 horas e 5 minutos, dá 32, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, quando ele tiver, se ele passar aqui no cronômetro dele às 13h32, acima de 5 horas e 5 minutos nesse ponto, se ele largou às 8h27, se ele passar aqui esse carro depois das 13h32, ele já não deixa ele seguir. Por quê? Porque não tem tempo hábil para ele chegar no final da especial. Uhum. E ele vai ficar lá no meio. Então você tem dias que você tem o control point aqui. Outro ponto que eu queria levantar também, Paulo, não sei se você concorda, é com a questão do tom de voz do navegador. Se o navegador ele passa um nervosismo, Isso é um ponto muito legal, cara. Ele passa um certo nervosismo na voz, alguma coisa, ele passa sem segurança pro piloto. Se você faz um tom mais sereno, mais como dominando o que você está dizendo, eu acho que você tem mais performance. Talvez você tenha tocado num dos pontos mais importantes do rally de velocidade. Eu já corri com vários copilotos. Teve o que entrou no carro e... Porra, vamos lá, tio, não acelera aí. Ei, eu não preciso de torcida. Eu não preciso de torcida. Eu sei exatamente o que é que eu tenho que fazer aqui. Você me passa as informações. Com calma e tranquilidade. Tem que ser sereno ao me informar isso. Tem piloto que precisa de ser energizado para poder desenvolver performance. Acho que vai muito do piloto, né? Eu não, eu já fiz a minha parte, entendeu? Eu já tenho o domínio da pilotagem do carro, eu já fiz o acerto do meu automóvel e eu tenho o domínio da navegação. O que eu preciso? Da informação. Sim. Você me passa a informação, ela tem que entrar suave e tem que aparecer. Entra suave e tem que aparecer. E daí tem um detalhe. O bom copiloto, ele vai com a cabeça baixa e ele não erga o olho. De vez em quando ele erga para ter certeza de que ele está no lugar certo. Para confirmar. Por quê? Ele canta as esquerdas e direitas e eles sentem, sabe aonde? No balanço. A reação na bunda, no lado. Curva direita 3. Ele sabe que tem uma certa pressão no banco, porque os bancos conchas, eles fazem um envolvimento de quadril. Então ele sente no quadril. Direita 3, ele vai sentir na esquerda do seu quadril. Curva, né? E ele sabe que é uma 3, porque ele vai aprendendo o que é uma 3, o que é uma 4, o que é uma 5, o que é uma 2 e o que é um gancho, que veio e fez uma força total. Ele sabe que o piloto está fazendo o correto e já está analisando a folha de informações para dar a melhor sequência possível. Você devia ver um board desse aqui, hein? É legal ver. Seria legal ver. Seria muito legal. Seria que legal. O piloto dele, ele já é desse tipo que gosta quando tem uma energia envolvida, né? Então, quando tem... Ele precisa de um... precisa. Então, quando tem uma reta, esse aqui, ele vai dando porrada. Acelera. Eu, por exemplo, o cara manda acelerar e diz, pô, tô fazendo o quê, ô babaca? Eu tô com o pé cravado, mas você está me mandando acelerar? Você vai me tirar toda a concentração. Eu naveguei para um piloto uma vez que ele falou assim para mim, cara, só não me elogie, porque senão a gente vai se beijar no fim da prova. Então, se eu fizer uma curva bonita, não precisa falar, boa, que legal, boa. Como eu digo, não precisa só tira a concentração. Você tem que estar sentindo lá o que faz e vai. O meu pai, inclusive, mandou uma pergunta, o Maurício Galvão, Maurício também. Ele perguntou qual que é a melhor idade para começar a aprender navegação, se tem alguma idade, né? Cara, você consegue... Os mais novos que eu já vi eram com 16, 17 anos, já começam a navegar no regularidade.
né, no regularidade. Mas pro cross country não tem idade, assim, tipo... Eu acho que a regularidade é pra ser visto até como um jogo, né? Tipo, é um joguinho ali, a criança pode se interessar, né? Na verdade, o regularidade é o doce na boca da criança, né? Você passa ali pro cara ter o gostinho do que é, né? E aí a hora que ele vai para velocidade, aí muda. Mas no velocidade, no cross country, eu já vi navegadores assim de 18, 19 anos começarem ali e para cima não tem limite, né? Hoje o Joaquim tem 60 e poucos anos, tá correndo e correndo bem ainda, né? E uma outra pergunta que ainda meu pai mandou é se não dá enjoo em algum momento. É uma pergunta interessante. Cara, até ia comentar isso daí. Você fica lendo ali, né? Muita coisa. Depende da pessoa. Eu não tenho enjoo. Então eu de boa, eu vou no carro. O moleque ia trabalhar de ônibus, eu ia lendo. Eu nunca tive enjoo assim no carro. Eu acho que eu não tenho, eu nunca tive. Barco eu também não tenho, então eu não tenho. Agora, tem muito piloto, muito navegador que toma, tipo, Dramin, remédio anti-enjoo. O problema do Dramin antigamente dava muito sono, então já tem remédios hoje que eles tiram o enjoo. Cara, eu já vi navegador andar vomitando, com enjoo ruim, né? Então tem navegadores que têm enjoo, então a maioria desses que tem enjoo, quando lê em movimento, eles tomam Dramin ou alguma coisa nesse sentido. E mais uma pergunta que eu recebi do Daniel, como que alguém se torna navegador? Se existe algum curso, alguma coisa, ou se é melhor aprender na prática? Cara, é assim. Curso tem, né? Curso tem assim, de outros navegadores que dão curso, que chama. Eu mesmo já dei curso, então às vezes vinha alguém que queria começar a navegar, por exemplo, no regularidade, quero começar. Eu ia lá e ensinava o cara a fazer o regularidade. De cross country também. Eu já tive amigos do regularidade que começaram no cross country. Vamos tomar um café. Cara, você para lá então, se você quer aprender, por exemplo, no cross country, o rally ride, um jeito fácil é ir por regularidade. Começa no regularidade. Começa as categorias de baixo, turismo. Tem esses clubes locais de rally, que nem tem aqui em Curitiba, né? Tem também, tem clubes locais. Rallies que você vai com o teu carro mesmo, do dia a dia. Às vezes nem precisa ser 4x4, nada, é carro 4x2 mesmo, normal. Rally 4x2. Eu fiz vários rallies 4x2 aqui e isso é uma boa forma. E mesmo porque os clubes, mesmo um dia antes do rally, eles dão ali umas dicas, assim. Dão umas dicas, exato. Eu sempre esqueço do clube, porque eu nunca tive nenhum clube. Aqui em São Paulo eu nunca frequentei nenhum. Eu sei que no Sul tem muito mais, isso é muito mais forte, né? O que é legal. Então, os clubes são uma baita fonte de informação. Esses clubes são legais. Mas se você não tem, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei de um clube. Então, um jeito é você começar num regularidade. Onde eu começo em regularidade? Por exemplo, tem o Mitsubishi Motorsports, para quem tem MIT. Você tem, em São Paulo, você tem o Paulista Off-Road, só que é 4x4, né? Então, mas você tem a categoria básica, a categoria, eu não lembro o nome da categoria, você tem a Turismo, Master, Supermaster, a primeira Expedition, não lembro o nome da categoria. Também, né? Novatos, às vezes tem. Novatos, exatamente. Só que, como eles fazem em fazendas, fecha fazenda, tem que ser, o graduado é a top. Então você tem Turismo, graduado, Supermaster, e tem a mais baixa, abaixo do turismo, acho que é Expedition. Tem um nome que é mais novato. Cara, é um jeito legal de começar. Quero me colocar à disposição de vocês pro Meet Cup, que vão fazer o campeonato, pro cross country que vão fazer. Estou à disposição para passar alguma base para o teu piloto. Se você achar que ele ainda precisa de alguma informação, estou à disposição. Agradeço. Tá legal? É isso aí, brother. Felicidades. E você? Obrigadinho. Eu que agradeço a entrevista. Grande Nero, a entrevista é essa. Na verdade, isso é um bate-papo, mas com conhecimento embarcado de 30 e poucos anos de rally. Mas beleza, brigadão pelo papo. Beleza? E aí, a hora que você estiver montando, se tiver alguma dúvida, você me liga, manda uma mensagem aqui, a gente tranquilo. vai falando. Beleza? Valeu, então. Falou, Maurício.